Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo, escritor, um homem de Deus, Tiago Titilo. Esse homem que há anos atrás eu tive acesso à literatura e até você pode estar se perguntando, nossa, mas você está chamando todo mundo que você tem o livro em casa para poder conversar? Sim, isso para mim é a realização de um sonho, conversar e entender alguns pensamentos, né, que a galera que escreveu, que colocou ali, como foi a inspiração, né, o porquê que começou, e dentre outras perguntas. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui neste dia conversando com o senhor, né, e o pastor Tiago Titilo vai se apresentar melhor daqui a pouquinho para vocês, mas não posso deixar de dar aquele recado de lei que tem que dar todo começo de vídeo. Inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito. Compartilha com seus amigos. Curta o vídeo, comente. Isso ajuda muito a espalhar o alcance que o vídeo vai ter na plataforma. Também dê uma atenção aos links que estão aqui embaixo, né, que é os links de apoio ao canal. Como eu disse em outros vídeos, o time aumentou. Só eu estou aparecendo, mas tem mais uma pessoa que trabalha junto comigo, né, e a gente tem um custo de tráfego pago, a gente tem algumas coisas e a intenção aqui não é oferecer para você uma vassoura ungida, um lencinho abençoado que vai curar você de todos os problemas ou resolver todas as suas questões. Negativo. Trabalhe com a ideia que a Bíblia diz sobre a questão da oferta. É aquilo que é proposto no seu coração e que Deus continue te abençoando. Tamo junto. Mestre, se apresenta para a galera aí, que ainda não te conhece. Legal, Rafael. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite que me foi feito para participar desse episódio aqui do Papeando a Palavra, né? E como o irmão seminarista Rafael já disse, eu sou Tiago Titilo, sou pastor batista, sou professor também dos seminários teológicos Betel e Evangélico Peniel, e leciono também na rede estadual de ensino. Minha formação é Letras e Teologia, com uma especialização em Teologia Bíblica e Sistemática Pastoral, e estou cursando agora outra especialização em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão, ambas pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, né? E Deus tem me dado a graça de ensinar teologia, algo que eu amo, né? E de ensinar não só em sala de aula, mas também escrevendo. Eu sou autor aí de 4 livros solos, né? A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã, uma análise do pensamento agostiniano sobre o pecado e a graça, que foi a minha monografia do final de curso de teologia adaptada para o livro, né? Um trabalho ali sobre o pecado e a graça, sobre o livre-arbítrio e a predestinação em Santo Agostinho, né? Escrevi também um livro que saiu pela Reflexão na coleção Arminianismo, chamado Eleição Condicional, e pela Verbo em Publicações tenho este livro Jamais Perecerão, né, que trata da segurança eterna dos salvos, né, de uma perspectiva arminiana de 4 pontos. Como eu disse, eu sou pastor batista, e é exatamente o livro que o irmão Rafael apresentou ali em suas mãos. E dificilmente um pastor batista, embora exista, né, batistas do livre-arbítrio, mas dificilmente um pastor batista vai crer na possibilidade real de apostasia, né? E nesse livro eu defendo, então, a segurança eterna dos salvos. E o meu 4º livro solo é o Fé e Educação, que foi uma produção aí relacionada aos 500 anos da Reforma, onde eu trabalho a contribuição dos reformadores na área do ensino, e especificamente dos reformadores ao trato de Martinho Lutero, Filipe Melanchthon e João Calvino, e vamos dizer assim, um pastor que também atuou muito na área da educação, né, conhecido como o pai da didática moderna, embora não fosse um reformador, tinha uma estreita relação com a reforma, João Amós Comênio. Eu também trato aqui neste livro, Fé e Educação, além de ter trabalhado em outras obras coletivas aí, produzindo algum artigo, algum capítulo, como é o caso das 2 obras organizadas pelo pastor Vinícius Couto, que vai estar também
aqui papeando com o irmão Rafael, uma obra sobre o pensamento de Jacob Arminius e John Wesley acerca dos solas da Reforma, né? A Igreja Reformada sempre sendo reformada, e uma obra sobre cosmovisão, que eu escrevi um artigo sobre educação, né, da perspectiva da cosmovisão cristã. E, enfim, sou casado com a Daniele. Isso é obra da graça mesmo, porque basta olhar para mim, olhar para ela, para ver como Deus foi gracioso comigo. E tenho 2 filhos maravilhosos, 2 bênçãos de Deus. Uma menina de 9 aninhos, a Yasmin, e um bebê de 2 anos, o Samuel. Esse sou eu, Rafael, e os amigos que nos acompanham. Amém. Mestre, como eu sempre trabalho com a galera aqui no Papiando a Palavra, a primeira pergunta é sempre para a pessoa nos contar como foi a sua experiência de conversão ou alguma experiência específica marcante que você já teve na sua vida, na sua carreira cristã, que você queira compartilhar com a gente. Legal, Rafael. Essa pergunta é bastante interessante porque eu fui criado num berço cristão evangélico e, às vezes, para aqueles que são criados nesse ambiente, embora você tenha certeza de que você passou pelo novo nascimento, às vezes é difícil precisar a data como alguém que vivia uma vida libertina de pecados e mudou naquele dia, conheceu a Jesus e, a partir dali, a sua vida foi transformada. Eu não é como se nós soubéssemos que temos uma certidão de nascimento, mas nós não a achamos, não a encontramos no meio dos nossos documentos guardados em nosso escritório. Eu estou aqui no meu escritório, eu sei que em algum lugar aqui, seja nos armários ou nas gavetas, a minha certidão de nascimento está, mas se você me perguntar agora onde ela está, eu não sei, né? Contudo, existe um marco na minha vida cristã, que é o dia 23 de janeiro de 1995, quando eu ainda tinha 12 anos de idade, e pela primeira vez, ao ouvir a mensagem do Evangelho, eu entendi a mensagem do Evangelho, entendi o meu estado de pecaminosidade e necessidade de salvação, e necessidade do Salvador, de Jesus Cristo, e fiz uma confissão de fé que para muitos garantiria a minha salvação. Mas eu tive um momento de crise posterior, em 1999, onde eu tenho quase certeza que a minha conversão factual se deu ali. É como se eu, com 12 anos de idade, eu tivesse consciência da necessidade de Cristo e, convencido disso, afirmei entregar a minha vida ao meu Salvador. Mas os frutos que se seguiram nos anos posteriores não apontam para mim necessariamente a vida de alguém que nasceu de novo. Já com 17 anos, eu entendo que houve ali um momento de crise e não existe conversão sem crise, tá? Primeiro porque você vai ser confrontado consigo mesmo e com a sua impotência diante da questão da necessidade da salvação. Então, evidentemente, a salvação ela passa por uma crise, onde você se sente desesperado, como o carcereiro de Atos 16, e pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Né? E essa crise ela leva o indivíduo àquele que é a resolução do nosso problema do pecado. Então, eu acredito que isso se deu na minha vida no ano de 1999, embora depois, por um tempo breve, eu andei um pouco afastado, mas depois me reconciliei, e já me reconciliei ciente da minha vocação ministerial, pastoral. Mestre, assim, o senhor tocou uma palavra aí, né, que se usou, falando da questão que a conversão ela vai gerar uma crise, que a gente vai confrontar, há um confronto natural da nossa consciência com a nossa prática quando a gente olha para as verdades do Evangelho.
Eu lembro que lá atrás eu não me sentia confortável de ler a Bíblia. Porque a ideia que eu tinha da Bíblia, e acho que isso foi me ensinado com o passar dos tempos, talvez nem de teoria, mas de prática, que a Bíblia era aquele livro que, para todos os problemas que você tem, você chega ali, abre um salmo e lê a resposta do seu problema. Deus sempre vai falar algo positivo a você. E quando eu entrei para a igreja e comecei a ler a Bíblia de fato, eu comecei a me deparar com várias situações que o cenário não era positivo à minha vontade. Pelo contrário, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue, abandone a sua questão do autogoverno, né? Essa foi a leitura que eu fiz no primeiro momento. Eu até brinquei com um pastor na época e falei, poxa, eu olhei para esse texto, será que eu achei certo? Aí ele me perguntou, mas por quê? O que que você entendeu? Eu entendi que ele está dizendo aqui para eu largar o controle da minha vida, seguir um caminho que ele já trilhou, porque esse caminho é seguro. E eu lembro que o pastor chorou pra caramba na época, que ele falou que ele nunca tinha olhado para aquele texto e pensado dessa forma e tudo mais. E até brinquei, falei, pô, cheguei na igreja agora, esse cara nunca tinha pensado nisso, eu já pensei em tudo mais. E a gente brincando, a gente conversando, e eu comecei a ler, e ler a Bíblia, e ler a Bíblia, e começa confronto, e começa confronto, e começa a crise, porque uma realidade que a gente precisa trabalhar, você também que está nos assistindo, que o pecado por si só não é algo, vamos dizer assim, ruim, mas você que está assistindo, calma, para que eu vou explicar. Não faz um Não é corte nada desse disso que vídeo e você está coloca. pensando. Não faz um corte desse trecho e joga na internet falando que eu estou falando que o pecado é bom, não. Mas o pecado ele vai saciar a nossa vontade, a nossa carne. Aí ele entra como algo bom, entre aspas. Mas aí quando a gente começa a ter o confronto da palavra de Deus, é um alimento melhor, é um alimento mais sólido, é um alimento que realmente dá vida. Né? Mal comparando, e até aproveitando, hoje eu até peguei para ver uma questão de nutricionista, fiquei chateado que ela cortou um monte de coisa. Eu amo hambúrguer, eu amo Coca-Cola. Eu vou ter que abrir mão de tudo isso a partir de hoje. E mal comparando é você comer bem, que vai ter vida, Bíblia, né? Palavra de Deus, e você comer besteira na rua, que até vai ser gostoso naquele momento. Porém, ela vai ter uma conta para pagar lá na frente. Então, o confronto, essa palavra, esse termo que você usou, né, que a questão da conversão, ela tem ali consigo o confronto. Isso é algo que precisa existir. Né? Até para você que está nos assistindo aí também, se você está passando por um período que eu estou sendo confrontado pela palavra, toda a pregação está indo de encontro àquilo que eu quero, às minhas vontades, isso é bom para caramba. Não encare isso como algo ruim. Né? Começa a perceber que já começou na sua vida um processo de transformação. E isso é muito bom. É verdade. Né? A gente, e isso, assim, evidentemente, quando eu falo dessa crise, né, quando tratamos da questão da conversão, a conversão passa pela crise, né? Essa questão de ser confrontado pelos valores da palavra quanto ao nosso comportamento, de certa forma, a vida cristã vai ser acompanhada disso, porque, É. evidentemente, nós nascemos de novo e a nossa prática é a prática de quem recebeu uma nova natureza, de quem de fato ama a Deus, de quem de fato busca em Deus a satisfação dos seus anseios, dos seus desejos, mas eventualmente vai pecar e vai ser exposto à tentação a vida inteira. Né? E aí Uhum. eu me lembro daquilo que Orígenes, né, um mestre cristão do segundo século, disse, que diante de uma tentação só existem duas possibilidades: ou nós saímos idólatras ou nós saímos mártires. Né?
Nós saímos idólatras quando colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus e fazemos aquilo que nós queremos e não o que Deus quer. Então, nós temos um ídolo, né? O nosso ego, o nosso desejo. E colocamos isso à frente de Deus, e o ídolo é aquilo que nós colocamos no lugar de Deus na vida da gente, né? Em nossas vidas. E nós podemos sair dessa tentação mártir quando nós, ao invés de fazermos a nossa vontade, nós mortificamos a nossa vontade fazendo a vontade de Deus. Nós matamos a nossa vontade. E isso é uma forma de martírio, né? Então, isso vai nos acompanhar durante a vida cristã. Triste é aquela pessoa que dentro da vida cristã se acomoda, acha que está salva e não leva uma vida de santidade, uma vida de luta contra o pecado. Ela pode estar enganando ela mesma, ela pode estar pensando, inclusive, que foi salva por Jesus sem ter experimentado uma salvação genuína, uma salvação verdadeira. Verdade. Eu vejo que essa situação, pastor, é muito... Parece que virou uma filosofia do senso comum. Eu vejo muita gente, assim, conversando com alguns amigos, a gente conversa muito sobre a questão do raio-x, né? Do ambiente que a gente vive e tudo mais, de igreja, né? De olhar também para a sociedade, sempre fazer um paralelo, até porque não tem como, de certa forma, a igreja se desvincular tanto da sociedade, porque a igreja é composta por pessoas. Então, acaba que alguns comportamentos que a sociedade, no geral, vem tendo, acabam entrando para dentro da igreja. O grande problema é quando eu vejo que esses comportamentos eles começam a virar regras dentro da igreja. E o porquê disso dentro desse assunto que o senhor falou, né? E tem um livro, eu já citei vários papéis na palavra, porque esse livro ele me deu uma balançada positiva, né? Que é o livro O Amor Líquido, do Bauman, que ele vai falar sobre a questão dos relacionamentos que são líquidos entre a sociedade, entre o ser humano. Não é aquela coisa consistente, é um relacionamento muito descartável. E eu vejo que na igreja isso está entrando. Não somente o relacionamento de um com o outro, né, ali dentro do corpo, mas do relacionamento da pessoa com Cristo. Né? Começou a ser um relacionamento muito líquido com o passar do tempo. Tem gente que não acha mais uma necessidade de orar. Estou na igreja, todo domingo de manhã eu estou na igreja. No dia de ceia, eu coloco a minha melhor roupa, tomo ali o suco da uva, ou em algumas igrejas que usam o vinho, não importa, mas a situação da ceia. E quando acaba, vive uma vida, podemos dizer, relaxada no sentido de comunhão com Cristo, né? De achar que não deve ter a comunhão com Ele, não deve estar junto com Ele, não precisa das coisas básicas que nós, como cristãos, fazemos. Porque orar não como é que eu posso dizer, opção. A gente tem que orar. Ler a palavra também não é uma opção. Tem gente que trata como opção. Mas a gente tem que ler a palavra, examinar as escrituras. Pessoas colocam também a questão do jejum nesse pacote, que eu acho que é muito importante também. E até também a questão do ensinamento correto, né? Do que é o jejum, para que serve o jejum. Que eu já vi algumas pessoas falando, vamos fazer campanha de jejum para quê? Para trocar de carro no final do ano, eu poder me formar na faculdade, eu poder comprar um celular maneiro, comprar agora o PS5 que lançou, que é caro pra caramba. Eu acho que não é esse o sentido do jejum, é completamente diferente. Então, eu vejo essa questão, esse relacionamento bem pueril, né, vamos dizer assim, do membro do corpo com o dono do corpo, com o cabeça do corpo. Então, eu acho que a galera precisa ter entender que realmente nós somos ligados, né, pelo elo do amor, pelo elo de Cristo Jesus, aonde um vai falando com o outro, um precisa se comunicar com o outro e principalmente ter a comunicação com Cristo, né? E pegando um gancho dentro dessa situação da superficialidade dos relacionamentos, não tem como não falar do período que nós estamos vivendo, né? Esse período aí de pandemia, né?
da doença, do vírus, que todo mundo sabe qual é o nome, né? Porque aqui, como o vídeo vai para o YouTube, se falar a palavra, né, o nome do vírus lá, eles cortam o alcance. Para mim, isso não faz sentido nenhum, mas, enfim, é dentro da política deles. Então, para o senhor, esse período que a gente está vivendo aí, desse relacionamento líquido e tudo mais, o senhor acha que com a pandemia ele se potencializou? Vamos lá, Rafael. Eu acho que eu tenho uma postura que vai meio na contramão da maioria dos pastores evangélicos. Eu entendo que o período pós-pandêmico, ou seja, algo que ainda está por vir, porque nós estamos vivendo no período pandêmico, a gente vai ter que repensar a forma de ser igreja. Tá? Sim. Esse é um ponto. O que vai ser discutido nesse repensar a forma de ser a igreja é que são elas, né? Mas que isso vai ter que ser repensado, vai ter que ser repensado. Você, quando fala de relacionamentos superficiais, quando mencionou relacionamentos superficiais, mencionou aqui o próprio relacionamento da pessoa com Cristo, né? E aí você fala, alguns não gostam de orar. Orar não é uma opção, é um dever de todo crente. Ler a Bíblia também. Mas você vê pessoas que oram e não leem a Bíblia, e pessoas que gostam de ler a Bíblia, mas não oram. E aí você, de qualquer forma, não está tendo um relacionamento dialogal com Deus. É um monólogo. Se você só lê a Bíblia, é só Deus que fala contigo. Se você só ora, é só você que fala com Deus. E um relacionamento saudável passa pelo fato de duas pessoas falarem, né? Isso é um problema que a pandemia vai deixar muito claro, porque algumas pessoas vão à igreja como se a igreja fosse uma espécie de mediadora da relação dela com Deus, à semelhança da Igreja Católica e o seu sacerdócio, né? Embora nós entendamos aqui o sacerdócio de todos os crentes, né? Nós entendemos que, por sermos sacerdotes, temos acesso direto a Cristo e podemos nos achegar confiantemente diante do trono da sua graça, orando e aguardando receber a misericórdia em ocasião oportuna. Nós podemos, então, dizer que nesse momento onde a igreja não pelo menos eu entendo que não é errado, né? Eu sei que existe a postura de alguns pastores que acham que a igreja é um serviço essencial e não deve fechar as portas em momento nenhum. Eu entendo que, dependendo do momento e da curva, no momento da pandemia, não seria um problema a igreja não abrir. A igreja ela funciona muito além das dimensões do templo, né? E o problema é esse. Algumas pessoas, elas, após a pandemia, elas vão estar tão acostumadas com esse ambiente virtual ou online, por assim dizer, que talvez vão perder o interesse de estar junto. E é importante estar junto. Sim. É importante estar junto. Não é prudente em alguns momentos estar junto. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem assentada aqui. Tiago, você é a favor do fechamento das igrejas? Como uma imposição estatal? Não. Eu queria muito que as igrejas tivessem a consciência do momento em que deve abrir e do momento que não devem abrir. Do momento em que ela deve dar uma resposta à sociedade mostrando que ela é consciente das suas ações. Que realmente congregar pessoas, ajuntar pessoas num momento perigoso é pelo menos flertar com a possibilidade da morte. E a igreja tem que ser um agente de vida, né? Então, eu não vejo problema na igreja não se reunir num momento crítico. A gente está vivendo uma fase no Brasil, eu não estou falando do nível Rio de Janeiro ou especificamente algum outro lugar. Eu estou falando de Brasil, onde cerca de 2.000 pessoas têm morrido por dia. Tá? Às vezes 1.900 e pouco, 1.700 e pouco. A gente está vivendo um momento crítico em que lá, no ano passado, algumas igrejas fecharam. E agora
com o momento mais crítico, elas permanecem abertas. Será que a nossa resposta para a sociedade não tem sido a resposta de o quão imprudente tem sido alguns segmentos da igreja evangélica? Será que isso não é um problema? Né? Eu entendo que seja. Mas isso também, o fato de não congregar, não pode tornar os relacionamentos piores do que eles eram, ou mais superficiais. Eu entendo, Rafael, que potencializa aquilo que já se manifesta de forma embrionária. Eu não acredito que as pessoas que vivenciam um relacionamento saudável como igreja sejam afetadas pelo distanciamento físico nesse momento. Uhum. Agora, pessoas que já viviam relacionamentos, inclusive relacionamentos não saudáveis dentro da igreja, esse momento pode ser um momento onde vai ficar manifesto e vai aflorar esse problema relacional que elas possuem. Né? E vai tornar relacionamentos mais superficiais. Aquele que só gostava de ir à igreja mesmo para participar da social, vai cada vez menos demonstrar esse relacionamento com Deus, porque não estava ali buscando um relacionamento com Deus, mas estava ali buscando um clube social, um lugar onde pudesse se relacionar com pessoas por interesses outros. Né? Uhum. Então, eu acho que é por aí que a gente pode entender esse fenômeno. Entendi. Assim, eu me preocupo muito com essa situação, né? Esse período depois que não chegou ainda, como o senhor bem colocou, né? Porque infelizmente tem gente que já está tratando esse período como um período pós-pandêmico, mas a gente está longe ainda de acabar essa situação. E aí entra várias discussões, eficácia real da vacina e tudo mais, e aí se estende assunto aí para papo de 10 horas sobre essa questão, mas me preocupa bastante essa situação desse como vai ser esse período depois, quando acabar essa questão de pandemia, como é que vai ser a questão da forma de se ler o que é a igreja, de se praticar o que é a igreja, né? Justamente muitas pessoas que já não tinham um relacionamento legal, né, e agora serviu para mostrar o real relacionamento, pessoas que logo no começo da pandemia, que são próximas a mim, que largaram a comunhão e dizendo várias desculpas. Eu larguei a comunhão por conta de fulano que não me ligou quando começou a pandemia. E eu comecei a analisar, e foi um período que eu fui obrigado a ficar em casa, então tinha tempo para poder pegar um monte de desculpas, um monte de argumentos e ir casando um com o outro e ver que, na verdade, isso sempre existiu. E, na verdade, quando começou, só serviu para dar uma potencializada naquilo que a pessoa já vivia, né? Num relacionamento superficial, num relacionamento dominical com Cristo somente, e Sim. se esquece de que é toda uma vida, né? É o culto constante, é o nosso corpo, a nossa vida como sacrifício vivo. O culto que começou lá atrás, num dia específico, para quem lembra, ou também num dia quando a pessoa entendeu realmente o seu estado diante de Deus, e que o culto continua até hoje, e vai assim até o último dia da nossa vida, ou até a questão do arrebatamento, e lá ainda se estende ainda o culto. Então a gente começou a cultuar e não vamos parar mais de cultuar. Então é essa situação, ela é bem importante da galera entender, né? E preocupante de ver como que a sociedade vem se comportando com essa situação nesse momento que a gente está vivendo. Você que está nos assistindo aí e em algum momento, alguma coisa que a gente falou, você se identificou, meu irmão e minha irmã, né? Que vai uma ideia de alguém que te ama muito em Cristo Jesus. É extremamente importante você ter um relacionamento saudável com Cristo, porque é uma matemática simples. O relacionamento saudável com Cristo, ele vai estender para os irmãos, ainda que com a questão do distanciamento, ainda que virtual, mas a gente consegue se relacionar bem com o próximo quando a gente realmente se relaciona bem com Jesus Cristo, quando a gente se relaciona com Deus. Isso é muito tranquilo. Você não precisa se formar,
você precisa ser uma pessoa completamente inteligente. Você não precisa ler 30 livros, é claro, os livros da Verbum Publicações você precisa ler, e de outras editoras também, mas não, você não precisa ter esse conhecimento todo para entender o básico da nossa vida. Né? O relacionamento bom com Deus, ele chega até nós e a gente consegue espalhar para as pessoas que estão à nossa volta. Seja presencial dentro da sua casa, ou seja pela internet. Né? E aqui também, pastorzão, sobre a questão da internet, que eu acho, né, eu, Rafael, eu acho que ela ganhou muita força no meio da igreja com esse período que a gente começou a viver. Ainda tem uma pessoa ou outra que olha com um certo preconceito, né? Eu continuo ouvindo pessoas falando que a questão da a igreja e internet não se mistura, né? E o que vem à minha cabeça é basicamente aquela discussão histórica da relação igreja-estado, né? Eu fiquei assim, caramba, parar de discutir a relação igreja-estado, hoje se discute igreja e internet. Poxa, não tem como. E assim, a igreja ela já está na internet. Para você que está assistindo, que acha que não está, isso aqui, de certa forma, está sendo uma reunião da igreja. A palavra de Deus vai dizer, onde houver dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele está presente. Estamos aqui, eu, Rafael, pastor Tiago Titilo, você que nos ouve e nos assiste, estamos todos nós aqui em um único objetivo, aprender mais de Deus e ouvir a voz de Deus através desse bate-papo. Mas é claro, tá? Depois tem uma galerinha aí, pastorzão, que fica pegando um trecho ou outro e tirando de contexto algumas coisas que eu estou falando. Eu não estou incentivando ninguém aqui a desigrejar. Não congregue mais. Fique no Cristo em casa, o Cristo online, o Cristo internet. Não estou falando nada disso. Você precisa ter a sua comunhão dentro dos limites que são impostos para a gente hoje com a igreja, porém, não tem como mais negar que a igreja, que a internet, melhor dizendo, é uma realidade da igreja. Não tem como mais negar isso. E, pastor, o senhor, né, que assim como eu, mas com certeza tem muito mais tempo de caminhada. O senhor teve alguma dificuldade com esse começo desse período em relação a essa forma de se ser igreja no começo da pandemia? Deu uma travadinha aqui, Rafael, eu não ouvi a pergunta toda. Você poderia repeti-la? Claro, claro, posso sim. Então, a pergunta que eu fiz para o senhor é que no começo da pandemia, agora, ano passado, né, o senhor que já tem bem mais tempo de caminhada cristã do que eu, o senhor sentiu alguma dificuldade com esse modo que a igreja precisou caminhar desde o ano passado? Não, evidentemente a gente sente, né? Porque se eu sou cristão e faço parte do corpo de Cristo, evidentemente eu amo os membros desse corpo e quero estar junto deles, fisicamente falando, né? Então, foi um período de adaptação também, onde todas as igrejas, existem igrejas que têm assim uma capacidade de lidar com tecnologia bem maior, porque tem uma estrutura preparada Sim, para sim, isso. sim. Eu me lembro que eu era membro da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro em 2003 para 2004, e ali o pastor o culto já era transmitido pela internet e ele já interagia com quem estava assistindo o culto de casa, Tô né? maneiro. É, e era o pastor Fausto, à época, que hoje é presidente da Convenção Batista Brasileira e pastoreia em São Paulo, a Igreja Batista da Liberdade, né? Outras igrejas, não. E talvez um problema que a gente tenha que considerar, né, é o contexto da igreja de localidade pobre, que não tem acesso a essa tecnologia, ou os próprios crentes não têm acesso à tecnologia. Você pega a realidade, por exemplo, eu vou acender a luz aqui. Uhum. Você pega, por exemplo, a realidade de uma igreja dentro de uma comunidade onde nem todas as pessoas têm condições de ter um pacote de internet aí para o celular,
plano legal, ou às vezes não tem nem um celular, né, que Uhum. dirá um notebook, um computador. Evidentemente, existem perdas significativas quando nós falamos de uma mudança de paradigma, Sim. tá? Uma mudança de modus operandi, de modo de operação. Claro, você pode dizer que hoje em dia quem não tem um celular? Qualquer pessoa tem. A maioria tem, mas você vai lidar com algumas pessoas que não têm, então você vai precisar que a igreja tenha um trabalho mais direcionado para essas pessoas. Tá? Uhum. Existem igrejas, né, eu conheço pastores trabalhando em implantação de igrejas em comunidades que realmente não tem essa questão. Então, mesmo durante o momento, principalmente dentro da comunidade onde o Estado não entra facilmente, né? Então, mesmo durante o momento da pandemia em que as igrejas estavam fechadas, essas igrejas não pararam de funcionar em momento algum. Algumas respeitando alguns protocolos de segurança, como distanciamento, uso de máscara, ou então os irmãos só se viam uma vez por semana, ao invés de se reunir 2, 3 vezes por semana, como geralmente acontece. Geralmente tem um culto durante a semana e domingo tem culto de manhã e de noite. Não faziam somente o culto, que era a ocasião ali de entregar, de repente, a cesta básica dos irmãos que tinham necessidade e tal. Cada contexto é um contexto e deve ser analisado dentro, né? Dentro desse contexto que é apresentado. Mas que houve, de fato, uma dificuldade no momento dessa transição e da adaptação, sim, existiu. E outras dificuldades ainda permanecem, né? Agora, o que eu não posso admitir como argumento, como eu já ouvi, irmãos dizendo que não dá para ficar distante, não dá para usar máscara, que a máscara incomoda. Eu acho que um tubo incomoda muito mais do que uma máscara quando a pessoa é entubada. Então, tem que ter essa perspectiva de que o momento é diferente. A gente vive um momento diferente. E quando o Estado intervém com uma situação ou outra que não é agradável, que a gente realmente não gostaria que fosse assim, a gente gostaria que partisse da igreja um entendimento de consciência da igreja. Mas quando o Estado intervém por algum motivo, não adianta ficar com a ladainha de perseguição religiosa. A gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Entendeu? Não adianta ficar se posando de vítima que o Estado opressor está querendo proibir as igrejas. Está querendo proibir as igrejas porque as igrejas deixaram de ter bom senso, meu entendimento. E aí a gente tem que se adequar, por mais difícil que seja esse processo de adequação, né? Mas a gente tem que se adequar. E sim, esses irmãos talvez que não tenham tanta facilidade com a tecnologia ou acesso a esses recursos, devem sim ser procurados pelo pastor constantemente, ou pelos obreiros, ou pelos irmãos, sempre se preocupar, ligar, saber se está precisando de alguma coisa, principalmente se for um crente idoso, uma pessoa idosa. O irmão precisa de alguma coisa no mercado, eu posso comprar e deixar aí na sua porta, para o irmão não se expor. Aquilo que o amor cristão sempre exigiu de nós, o serviço. Né? O serviço. Assim, essa questão ela é bem importante. Eu fico me questionando muito, pastor. Até onde é a compreensão de amor da igreja do nosso tempo? Será que a gente realmente compreendeu o que é a ideia do amor cristão? Né? Qual é a ideia do amor bíblico? Olhando para o exemplo de Jesus Cristo, né? Tem gente que coloca Jesus Cristo como aquele cara que foi um grande revolucionário na época dele e tudo mais. A gente vai olhar Um na Che descrição. Guevara ajudou, né? Assim, uma coisa Um Che Guevara da Galileia. Né? é, Então, assim, não tem nada a ver com isso. Então, a igreja ela não é algo para se estar acima de um Estado. Meu posicionamento, minha compreensão relacionada a esse assunto. A gente tem que, sim, estar ali obedecendo às decisões que são dadas pelo Estado, o órgão responsável de
de normatizar, vamos chamar dessa forma, a nossa questão da saúde, esse momento, a galera que estuda. Poxa, eu estudo teologia e estudo logística. Eu não sou ninguém para falar para um cara que passou uma vida estudando medicina que o cara está errado. Isso não faz sentido nenhum, a matemática aqui não cola. Vou falar para ele, não, você está errado. Por quê? Não, porque segundo João Calvino, ele falou isso e isso sobre a medicina. Isso não bate, isso não tem como. Segundo John Wesley, segundo Armínio, isso não pode funcionar desse jeito. Então tem uma galera que levanta as bandeiras que existem por aí, né? E aqui, tocando rapidamente nessa questão desse assunto, é uma galera que levanta uma bandeira ideológica de esquerda, uma galera que levanta uma bandeira ideológica de direita, no sentido de acreditar naquilo cegamente, de que é só aquilo ali, pronto, acabou. Aí um fica falando que a máscara não é para usar, o outro fala tem que usar máscara. A vacina é ruim, não, a vacina é legal. Fica em casa, vai todo mundo para a rua, pega todo mundo e quem for forte sobrevive, quem for fraco vai para o saco preto, né? Vai ser enterrado ali de uma forma Não, um processo emergencial. de seleção natural, né, de Charles Darwin. Tipo, isso não. O amor cristão, isso não faz muito sentido, né? Não bate muito essa matemática. Então, assim, a gente. É algo que eu fico me questionando muito, né? Até onde Deus. Nós, igreja, entendemos o amor de Deus. Tem um louvor do cantor Eli Soares, que é Onde Está Deus, o nome da música, se me falha a memória, que ele, durante a música, ele vai fazendo esses questionamentos. Né? E eu fiquei refletindo muito na letra desse louvor, quando eu fiquei assim, caramba, quando eu não apoio alguém que está passando por necessidade no nosso tempo, aonde está Deus nessa situação? Quando eu vou para a rua sem máscara e com algum sintoma de resfriado e tenho contato com outras pessoas, aonde está Deus nessa situação? Quando eu chego em casa e não vou higienizar as mãos e tudo mais, aonde está Deus nessa situação? Então são coisas simples, exemplos práticos na nossa vida nesse momento, que eu fico me questionando, pô, será que nós entendemos, a igreja entendeu realmente o que é o amor, né, que dentro da teologia se chama do amor ágape, né, o amor de Deus e tudo mais? Porque a gente precisa ter essa questão de respeitar realmente o amor ao próximo. Fazer todas essas coisas, meu amigo e minha amiga que nos ouvem através do Spotify, nos assistem aqui no YouTube, é expressar o amor de Deus. Porque eu, jovem com 30 anos, posso pegar, e isso na verdade era o entendimento do ano passado, porque hoje já está se mostrando completamente diferente, né? De pegar a doença e não ter nada, né? Ter uma dor de cabeça, de perder peso muito rápido, como eu tive ano passado, porém ter contato com o meu avô, com a minha avó, e eles pegarem a forma grave e morrer. E eu ciente que estava doente. Então, eu vejo isso como de certa forma, um jeito de demonstrar a falta do entendimento do amor de Deus dentro do meu coração, do coração da igreja, né, de um modo geral, né, quando não respeita essa situação. Então, eu acho que o pessoal precisa entender um pouco mais. Né? E dentro dessa questão, pastor, da falta do amor, né, eu dei alguns exemplos, o senhor falou de algumas coisas. Existe um outro lugar que a gente encontra as argumentações lógicas do amor de Deus sem ser a Bíblia? Se existe um outro lugar que a gente encontra as argumentações do amor de Deus, É. olha, é, argumentações do amor de Deus é uma é uma expressão bem longa, demandaria aí uma explicação. Mas a gente pode dizer que Deus ele pode ser encontrado em vários lugares. Uhum. Deus se revela a nós por meio da Bíblia, mas se revela a nós também por meio das coisas que foram criadas. E a gente pode observar o seu cuidado através da providência, por exemplo, através da história. A gente olha para a história e percebe que existe um Deus que está direcionando ela para um fim
e ele está ali, de alguma forma, nos protegendo, nos guardando. Às vezes a gente lamenta a perda de uma pessoa querida, mas a gente sabe que se Deus não estivesse conduzindo as coisas, a situação seria muito mais caótica do que ela se apresenta. É claro que o pecado tem uma interferência e essa interferência afeta a gente. A própria morte é uma manifestação do juízo de Deus contra o pecado humano, né? Mas a gente pode sim perceber, observar e encontrar o amor de Deus, inclusive, e aí talvez isso abra margem para algumas interpretações não tão ortodoxas, sim, mas inclusive em situações fora dos relacionamentos cristãos. Você consegue perceber que o amor de Deus, ele muitas vezes está manifesto na vida de alguém que não confessa a mesma fé do que você, mas demonstra com as suas ações o amor divino, e você pode dizer, poxa, mas o pecado não afetou o homem em todas as suas faculdades? Sim, mas também não destruiu absolutamente o projeto original de Deus, né? Então, a gente pode ver, o próprio Senhor Jesus disse, né, que vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, né? Ou seja, mesmo as pessoas que não são boas manifestam amor aos seus filhos. Então, a gente pode observar que o amor de Deus pode ser encontrado em outras esferas também, e não é menos de Deus. Há uma situação aqui que é interessante a gente colocar, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem de Deus. Que toda verdade, todo amor, toda beleza, tudo que é bom, tudo que é puro vem de Deus, ainda que se manifeste de forma turva, por causa da falibilidade, do pecado, da finitude do ser humano. Assim, eu fiz essa pergunta para o senhor porque esses dias teve um inscrito no canal que me mandou uma mensagem falando que para ele é um absurdo encontrar, como é que eu posso dizer, sinais do amor de Deus fora da palavra. Ele falou, toda a expressão do amor de Deus está escrito na palavra. Não existe nenhuma situação fora dela que vai dizer algo sobre o amor de Deus. E assim, aí eu fiz essa pergunta até, já estava aqui até anotada, e acredito que a pessoa está vendo ou ouvindo, e dá sim, para poder a gente ver a expressão do amor de Deus, a manifestação do amor de Deus, né, nas situações práticas. Coisas simples, coisas simples, coisas simples. Quanta gente está investindo, Rafael, não, não cristãos, eu estou falando de gente que nem é cristã, mas quanta gente, e não por interesse escuso, porque a pandemia afetou a economia, então estão tentando resolver. Não só por isso, mas sim por um sentimento de piedade das pessoas que estão sofrendo. Quantas pessoas estão investindo tempo e recurso para tentar, de alguma forma, minorar os efeitos dessa pandemia? Sim, muita Entendeu? gente. Muita gente. E eu não consigo ver nisso um reflexo da misericórdia divina brotando desse coração humano não cristão. Eu enxergo. Verdade. Mas alguém vai dizer, porque esse cara é um arminiano pelagiano miserável, um herege. Sempre tem um. Mas isso nem me atinge mais. Antigamente eu até ficava melindrado com uma situação dessa. Hoje em dia a carcaça já tá grossa, né? No Papiando a Palavra passado, eu até brinquei com um convidado, né, o Gunnar Chaves, até brinquei com ele, que ele é responsável por fundar a Assembleia de Deus no Brasil, por conta do nome. E eu falei para ele, vou decepcionar algumas pessoas aqui que estão assistindo, porque tem gente que, assim, pessoal que me conhece mais perto, sabe que a maioria dos livros que eu tenho na minha casa são tudo de linha calvinista, né? Um dia eu já me declarei calvinista. Mas aquele calvinista, pastor, que cai entre nós. Li aquele livro que está ali em cima, ali, ó. Dá para ver? Eu As estou vendo ali institutas. o Nicodemos, aí tem uma teologia sistemática de um autor arminiano, tem as institutas. Isso, as O institutas de livro João Calvino.
Eu li aquele livro, esses são aquela série de 2 tomos, né? São 2 livros. E esse aí mesmo, exatamente. É essa série aí. Eu li lá atrás, muito rápido, uma semana mais ou menos, eu não estava trabalhando na época, assim que eu entrei para a igreja. E me declarei calvinista, e foi muito engraçado, porque eu não sabia explicar nada do que o cara tinha falado no livro. Só que eu falava para todo mundo que eu era calvinista por conta de ter lido as Institutas de João Calvino. E o senhor falou agora da questão do. Ah, o pessoal deve estar acreditando, está olhando, porque eu sou. Pode me encarar como um arminiano, pelagiano, que não sei o quê, tal, tal, tal. E eu brinquei falando, vou decepcionar muita gente aqui, falando que eu não sou calvinista. Só que deu uma ênfase na situação, que teve gente que me mandou mensagem depois, falando assim, o arminiano, filho do diabo. Não, sempre tem. É a galera que eu nem vale a pena. Eu fiquei olhando assim, eu rindo, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, pô, tu pegou 5 minutos do vídeo e Não, tem entendeu o fogo negócio inimigo, tem completamente fogo errado. amigo, tem fogo de tudo quanto é tipo. E assim, acaba que eu tô numa situação pouquíssimo confortável, muito desconfortável, Uhum, porque muitos arminianos não me acham arminianos o suficiente, porque eu creio na segurança eterna dos salvos e sou um fã inveterado de João Calvino. Tem aqui, eu geralmente, duas ações importantes quando eu preparo um sermão, evidentemente, a primeira é a oração buscando orientação divina uhum. e a iluminação para entender o texto, e a segunda é consultar os comentários de Calvino, né? Porque realmente ele foi o exegeta da Reforma. Sim, sim. Eu tinha uma Esse percepção fora do comum. exato, né? Então, alguns arminianos não me acham arminiano o suficiente, mas é aquela turma sunita idiota. Enfim, desculpa. Nada, tá tranquilo. É isso mesmo. E aí, os calvinistas muitas vezes não gostam porque eu sou arminiano. Aí vai me chamar de semi-pelagiano, pelagiano, filho do capeta e outros adjetivos menos honrosos. É um Hoje em dia, palavrão crente, né? fala um palavrão, bota em nome de Jesus ali, santifica o palavrão e te xinga com todas as honras Exatamente. Só que da assim, a vida galera que, a espiritual. galera que faz isso não entende, até você que está assistindo aí também, que pode ter feito isso, o que vale é a intenção do teu coração, não é aquilo que tu botou, não. Se tu botou ali e me chamou de, seu arminiano, filho do diabo, nossa, isso é palavrão? Não, mas a intenção do teu coração, Deus sabe, já era, já foi, pede perdão. Pois é. Então, mestre, aproveitando agora que a gente entrou no assunto sobre livros, eu sei que o senhor tem alguns livros que o senhor já escreveu, e vamos tirar esse momento agora para o senhor poder estar apresentando, falando dessas obras aí que Deus te deu graça para poder estar escrevendo e acrescentando a biblioteca de muita gente. Para você que está assistindo a gente que não gosta de ler, sempre gosta de dar o recado. Leia, leia e leia. Leia a teologia, leia a Bíblia principalmente. A Bíblia é nosso livro de cabeceira. John Wesley vai dizer que ele era um homem de um livro só. Tem gente que fala que Wesley só lia a Bíblia, não lia outras coisas mais, não. Ele lia de tudo. Leia filosofia, leia psicologia, mas leia tudo através da lente do Evangelho, através da lente da Bíblia. Então, mestre, fala um pouquinho das obras que o senhor escreveu para a gente aí. Eu mencionei aqui, quando eu me apresentei, alguns textos que eu escrevi, né? A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã, uma análise do pensamento agostiniano sobre o pecado e a graça, foi o meu primeiro livro publicado, né? Foi publicado originalmente em 2014 e depois eu fiz uma ampliação nele. Ele foi republicado em 2016 por outra editora, a editora Reflexão, né? E, e é a minha monografia, né? A monografia do final do curso de teologia, onde eu busco demonstrar a evolução do pensamento de Agostinho sobre pecado e graça, livre-arbítrio e predestinação, durante as controvérsias nas quais ele esteve envolvido durante o seu episcopado e o seu ministério, que foram as controvérsias maniqueísta,
donatista e pelagiana. E, na verdade, embora Louis Berkhoff vá dizer que ele chegou às suas conclusões finais acerca do pecado da graça através de uma cuidadosa exegese da carta aos Romanos, convém afirmar aqui que Romanos Paulo escreveu em grego e Agostinho nunca dominou a língua grega. Ele interpretava o texto a partir da versão latina da Bíblia. Então, não foi através de cuidadosa exegese. Ele chegou à sua conclusão devido às demandas do ministério, né? E o surgimento da heresia pelagiana vai levar ele a um outro polo oposto, enquanto Pelágio negava a graça de Deus em favor do livre-arbítrio do homem, Agostinho, no final, vai negar o livre-arbítrio do homem. Quando eu falo em livre-arbítrio, eu falo livre-arbítrio libertário, eu não falo do livre-arbítrio reconceituado por ele. Uhum. E aí assume uma ideia predestinista, determinista, né? Eu vou trabalhar a evolução desse pensamento de Agostinho, né? Como eu disse, a gente tem uma editora, a Verbum Publicações, e tanto o meu livro Eleição Condicional como a Gênese da Predestinação, que foram publicados pela editora Reflexão, ele posteriormente, muito possivelmente, vai ser publicado pela nossa editora, respeitando o vínculo contratual com a editora Reflexão, né? Temos também o livro Eleição Condicional, que originalmente faz parte da coleção Arminianismo. A minha proposta agora, uma vez findado esse vínculo com a editora que eu publicou anteriormente, também é lançá-lo pela Verbum numa forma mais ampliada, né? Então, o objetivo é ampliar. Ele, em princípio, é um livro fininho, um livro não espesso, e ele vai ser ampliado aí. Vamos trazer mais robustez, porque o propósito da coleção era realmente, em poucas palavras, você conseguir sintetizar o pensamento arminiano. E agora eu quero trazer mais conteúdo ao livro para que ele se torne uma obra de referência dentro da perspectiva aí bíblica da eleição, do livro Eleição Condicional. As minhas obras publicadas pela Verbum, como eu falei, jamais perecerão. É uma defesa dentro dos pontos de vista da teologia histórica e exegética da segurança eterna dos salvos. Então, eu vou trabalhar aqui os principais... primeiro, conceituar, né, a doutrina da segurança eterna dos salvos, e depois fazer, dentro da análise histórica, uma análise do pensamento de Armínio e dos seus seguidores remonstrantes sobre essa doutrina, e depois dos primeiros pais da Igreja sobre essa doutrina. E a parte exegética do livro é uma análise aí tanto do pensamento paulino, petrino, joanino acerca da doutrina, e também como se apresenta aí nos evangelhos sinóticos e os demais autores bíblicos, né? Análise tanto de textos que claramente afirmam a doutrina, mas também apresentando uma interpretação alternativa para aqueles textos que parecem contradizer a doutrina da segurança eterna dos salvos. Esse livro Fé e Educação aqui, também da nossa editora da Verbum, ele trabalha a perspectiva, como eu disse, de a contribuição de Martinho Lutero, João Calvino, Filipe Melanchthon e João Amós Comênios para a educação, né? Ressaltando que a ideia de um ensino público, né, voltado para o saber útil e que alcançasse a todas as pessoas, é uma perspectiva que surge da Reforma Protestante. Se hoje nós temos as redes públicas de ensino, há o dedo da Reforma nessa circunstância, né? Mais recentemente, a Verbum, nossa editora, publicou este livro que eu recomendo entusiasticamente. Todos podem ser salvos, tá? É um livro que tem aí entre os editores, né, os organizadores, você tem a renomada figura do David Lewis Allen, né? Inclusive ele escreve o capítulo sobre a expiação aqui, ele que tem uma obra robusta sobre a expiação publicada pela editora Carisma, né? O artigo dele sobre a expiação aqui é uma apresentação mais introdutória do assunto, mas bastante pertinente
com muito conteúdo. Seria um resumo, talvez, da, da, da obra que ele trata da expiação, né? Mas temos aqui artigos do Eric Hankins, do Adam Harwood, que também são editores, junto com outros autores da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, demonstrando uma tradição soteriológica não calvinista entre os batistas do Sul dos Estados Unidos. Então, é um livro mais amplo. Tá? Ele não é robusto, mas ele é mais amplo. Ele não trata só da expiação, ele vai tratar da expiação, da eleição, da providência, da segurança dos santos, do pecado, a transmissão do pecado, vai abordar molinismo e outras perspectivas interessantes aí, ainda que de maneira mais introdutória. É um baita livro, eu recomendo, não só porque é da nossa editora, mas porque, de fato, tem um conteúdo bastante interessante, né? Quero dizer que todos os meus livros, inclusive aqueles que eu mencionei que futuramente quero publicar pela nossa editora, eles estão disponíveis na internet, você pode encontrar, né? Vou dar um exemplo aqui, o livro Eleição Condicional. Recentemente, o vínculo da Gênese da Predestinação também terminou com a editora Reflexão, mas você ainda encontra, acho que ainda tem em estoque a editora Reflexão, e você encontra tanto no site da editora quanto em outras livrarias aí na internet ou até físico mesmo, tá? Eu, há um tempo atrás, estive na CPAD, tinha exemplares do livro Eleição Condicional lá, ainda que eu já tivesse terminado o vínculo com a editora Reflexão, você vai encontrar estes livros ainda no mercado para comprar, enfim, para adquirir. Tá? E também pela nossa editora, pela Verbo, você tem aqui o livro Mateus 24 e a Queda de Jerusalém, tá? Que é um livro do professor Amadeu Leandro Batista. Ele é formado em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor da rede estadual de lá, mestre em teologia, e escreve um comentário verso a verso, versículo a versículo de Mateus 24, sob a ótica preterista. Tá? A ideia de que Mateus 24, pelo menos da perspectiva dele, não se refere à segunda vinda de Cristo para consumar a história, mas à sua vinda em juízo para destruir Jerusalém no ano 70. Então, da Verbo, nós temos esses livros aqui. Os Jamais Perecerão, de minha autoria, tá? O Fé e Educação, também de minha autoria. Você tem o Todos Podem Ser Salvos, né? Que é editado pelo David Allen, o Eric Hankins e o Adam Harwood, e o Mateus 24 e a Queda de Jerusalém, do Amadeu Leandro, e outros 2 livros de minha autoria você ainda encontra aí, foi publicado pela editora Reflexão, e você ainda encontra no mercado aí a Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã e o Eleição Condicional. Tá? E também você, outros textos que eu contribuí, foi o Igreja Reformada Sempre Sendo Reformada, organizado pelo Vinícius Couto. Eu escrevo o artigo que trabalha a visão de Jacó Armínio e John Wesley sobre o Sola Gratia, e temos também o Cosmovisão Cristã, também organizado pelo Vinícius, que eu trabalho o artigo, o capítulo sobre a educação. Exatamente esse livro que você acabou de pegar aí. Esse livrinho fininho, né? Que Bom trabalha pra aí caramba. Diversas questões como política, artes, educação. Esse livro, para mim, ele chegou num momento específico da minha vida. Eu estava cismado em estudar sobre a questão da contracultura, né? Do evangelho e a cultura que nós estamos inseridos. Aí tem alguns livros, tem o livro do John Stott sobre o Sermão do Monte, que é o livro também falando da ideia da contracultura. Tem um livro também. Tem um livro chamado Contra a Cultura, do David Platt também. Isso, esse também. Acho que é da editora Vida Nova, que foi impresso pela editora Vida Nova, se não me falha a memória. E eu fiquei assim, pô, beleza. Eu estou olhando aqui, estou olhando o outro, mas eu quero um livro falando sobre cosmovisão. Já comprei um também na época da editora Monergismo, que tem um livro Cosmovisão da editora Monergismo.
E eu falei, pô, eu quero um de uma linha mais arminiana, impresso por alguma editora que tá ali no meio arminiano, pentecostal e tudo mais. Aí um amigo me mandou mensagem, né? Até mandando um abraço para ele, professor Luiz Felipe Borduan, estou te esperando aqui, né? Quero muito conversar com o senhor. Vários bate-papo no seminário, é um cara muito maneiro, gosto muito dele. Gente boa pra Gente caramba. finíssima, gente finíssima. E, e ele me indicou, ele Eu falou, ó, vai sair um livro aí, vai sair um livro assim. Eu falei, opa, é assim que saiu na leitura reflexão, já peguei na pré-venda, né? Legal, legal. A editora Reflexão, eu recomendo aqui principalmente para o pessoal que tem esse interesse em teologia de vertente arminiana, porque você tem grandes editoras como a CPAD, que Uhum. são confessionalmente arminianas, mas não, até agora, não, além das obras de Armínio que eles publicaram, legal, tem o livro do Jamierson, Arminianismo Puro e Simples, Sim, sim. tem o Mecânica da Salvação, do Silas Daniel, mas eles não investiram pesadamente em obras de conteúdo arminiano. A editora Reflexão, né, tem investido desde 2013 em obras de cunho arminiano. Então, fica a minha recomendação para os irmãos passarem lá no site da Reflexão. Você vai lá na abazinha Teologia Arminiana, tem muito material bacana. Eles começaram publicando o livraço do Roger Olson, que é Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, depois o Contra o Calvinismo, depois publicaram aquele do Jerry Wells e o Dongles, que é o Porque Não Sou Calvinista, e daí para frente foi uma publicação atrás da outra. Vale a pena dar uma olhadinha lá e investir recurso, né, nesse material, né? Mas você falou sobre cosmovisão e tal. Eu não sei se você... Acho que o livro nem está mais editado, mas é um livro da Agnus que é escrito por um arminiano, wesleyano, né? Evangelho e Cultura, do Rusto Gonzalez. É Ah, um sim, texto... sim. Né? Eu também estava junto ali no hall de livros que eu peguei. Só que a minha grande questão foi que, na época, parecia uma viagem, né? Eu fiquei, pô, será que estou viajando nessa situação? É que eu tinha um livro de posicionamento arminiano e os outros de posicionamentos mais voltados para o calvinismo. Esse do Justo Gonzalez eu tenho lá em casa. É um livro fino, não é um livro grande. Sair no, você pegar para ler pausadamente em um dia, 2 dias no máximo, já consegue ler. Fica até de dica para a galera que está assistindo e ouvindo a gente também. E aí esse livro também, assim, porque eu achei ele mais completo, até pelo tamanho da obra, por ter sido ter vários autores, e me ajudou muito na pesquisa que eu estava fazendo na época sobre a questão da, da nossa cultura, né, da cultura cristã, não da editora, né, da cultura cristã, como que ela vem se comportando na cultura que nós estamos inseridos. Eu até brinquei uma vez com um amigo falando que eu tenho vontade de fazer uma pesquisa sobre o evangelho e a cultura brasileira. E ele me falou, aí está um grande desafio, porque cultura brasileira em si só ela não existe. Porque a cultura brasileira é um apanhado de diversas culturas diferentes e que se formaram a cultura brasileira. Tanto que ele até me explicou que você vai para o norte, você vê uma forma diferente. Você vai mais para o sul, você vê que a galera ela é muito diferente da galera que mora lá no norte. Aqui dentro do sudeste, a gente já tem uma diferença de um estado ao outro. Aí eu até brinquei com ele. Então, como o trabalho vai ser muito grande, talvez seja um trabalho de vida, né? Eu vou estudar sobre o Evangelho e a cultura carioca, que é do estado do Rio de Janeiro, o estado onde eu moro. E ele, assim, ele falou que é um trabalho bem desafiador, porque a, é o Evangelho inserido na cultura do samba e carnaval. Como é que se comunica, né? Como é que se relaciona de uma forma positiva. Aí, está nessa pegada de pesquisa ainda, quem sabe um dia isso seja um artigo ou seja um livro, não sei, tá nas mãos de Deus. Já dei um spoilerzinho para a galera aí que ficou falando que eu não tenho coragem de escrever livro. Tenho sim, já estou estudando. Legal, E muito legal. também, Eu lembrei daquele Cristo e Cultura, uma releitura, né, do Carson. Né? sim, Eu não lembro, ele é da Vida Nova ou da Cultura Cristã? Acho que é da Vida Nova. Né? Ilha da Vida Nova, acho que é um de capa azul.
É, Programa de capa azul, é esse mesmo. E tem vários livros falando sobre essa questão, mas assim, nesse assunto específico eu não achei nenhum, né, da questão do evangelho e a cultura do carioca, né? Como é que... Porque é o meio que eu estou inserido. Porque eu fui lendo, é maneiro, é legal. Só que geralmente os autores eles vão falar do evangelho à cultura muito do ambiente que eles vivem. Você pega muito americano, vai falar muito dos Estados Unidos. Estados Unidos aqui agora está desse jeito, né? A igreja está dessa forma. E eu fiquei assim, poxa, eu acho que precisa dar um posicionamento também relacionado a esse meio que a gente está inserido, né? Porque, para mim, na prática de 7 anos de evangelho, se pregar o evangelho em alguns contextos é uma quebra de paradigma absurda, né? Para a galera mais ortodoxa no nível lá no alto. Porque eu vim de uma galera muito do samba, alguns amigos do samba, de outro segmento, né? Da Umbanda, do Candomblé e tudo mais. E também misturava muito com a galera do reggae. Tanto que eu nem gosto de gravar com camiseta, ainda que esteja um calor muito grande, que eu tenho a figura do reggae tatuada no meu braço. E eu ficava assim quando eu entrei para a igreja. Cara, como é que eu vou falar do evangelho com uma galera que não dá brecha de nada? E eu comecei a ver saídas em algumas músicas, em alguns sambas até antigos, falando sobre essa... que dá para tirar algum ensinamento ou se usar como um pontapé para alguma verdade do evangelho. Um exemplo, tem um samba muito antigo que fala sobre a questão do juízo final, que anos atrás, se faz memória, Alcione, que cantou na abertura de uma novela, e falando o sol há de brilhar mais uma vez e tudo mais. E eu conversando com alguns amigos sobre isso, eu olhei assim e falei, opa, calma aí. É o juízo final. Os caras, pô, juízo final isso não existe. Aí você já começa a pegar ali alguns trechos da Bíblia explicando o que será o juízo final pela ótica do Evangelho. Né? O sol há de brilhar mais uma vez, poxa, a esperança amanhã. Né? Por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, assim, eu até brinquei com alguns amigos, foi muito se vira nos 30. Você vai pegando coisas de outras culturas e vai dando um jeito de se pegar, né? Como Paulo fazia. Né? Na verdade, Paulo ele era um mestre em fazer essa situação. Atos 17 é algo que... Fala memória, Atos 17, né, que fala sobre a questão do episódio de Paulo em Atenas, né? sim, sim. Ele elogiando as pessoas, falando, nossa, vejo que vocês são bem religiosos e tudo mais, como uma forma de elogio, vocês adoram vários deuses, mas tem esse Deus aqui que vocês adoram, mas não conhecem, que eu vim explicar a vocês. E eu fiquei assim, Paulo era muito bravo. Se Paulo vivesse no nosso tempo com a internet e com o avião, então, ele ia para tudo quanto é canto, pregando o evangelho de uma forma assim, fora do comum. Mas é bem interessante, né? Fica aqui uma vontade que eu tenho, um projeto que eu já comecei e espero lá na frente concluir. E até já faço de antemão, como eu já fiz para 2 pessoas, o convite. Se esse projeto for para frente e realmente se concretizar, fica aqui um convite para o senhor escrever ali alguma anotação sobre o projeto, né? Que eu fico muito apaixonado quando eu vejo assim algum livro que logo no começo tem várias pessoas comentando, eu fico, caramba, esse cara tem muito amigo e esse livro é muito maneiro, esse livro deve ser muito bom. Mas é um sonho, né? Se for do coração de Deus, vai se concretizar e a gente vai vivendo aí, estudando, trabalhando, Deus sabe todas as coisas. Mestre, Verdade. nosso horário já é bem avançado, e aqui eu queria perguntar para o senhor, né? Perguntar não, né? Pedir para o senhor fazer as suas considerações finais, para a gente poder encerrar e deixar um recado para a galera que está ouvindo. Eu quero primeiro agradecer o convite aí, Rafael, obrigado pelo convite para participar desse projeto, Papeando a Palavra. Deixar meus agradecimentos também àqueles irmãos que nos acompanham, que estão conosco, né, por ter caminhado com a gente aí nesse período que estávamos conversando. Né. Pedir para que os irmãos estejam orando pela minha vida, meu ministério, minha família, né, e deixar sempre
a sugestão dos irmãos crescerem na graça, também no conhecimento, sempre lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o alimento para a nossa alma, mas buscando também, como o irmão Rafael falou aqui, né, a leitura de livros cristãos que vão edificar, né? Eu mencionei aqui algumas editoras, a editora da minha esposa, que eu falo nossa editora, mas ela é a editora, eu trabalho para ela, né, na verdade, ela é a patroa, literalmente falando, né? Então, a Verbo, mencionei aqui a Reflexão, praticamente pioneira na publicação de teologia arminiana aqui no Brasil. Mencionamos as edições Vida Nova, temos aí a Cultura Cristã, temos diversas aí editoras que vão munir você de um bom material, independentemente da tradição cristã que elas pertencem, para te fazer mais preparado para o exercício do ministério e também para a sua vida cristã. Então, não deixem de estudar, não deixem de se aprofundar. A gente está numa época aí que a gente está em casa, está trancado, um ótimo momento para estudar mais a palavra de Deus e livros que falem da palavra de Deus. Deixar meu abraço apertado para todos vocês. Amém. Galera, vocês que ficarem até o final, que assistiram a gente, ouviram através do Spotify também, muito obrigado. Pastor, muito obrigado pelo sim, naquele dia que eu fiz o convite para o senhor. E hoje está se concretizando o convite, né? Eu fico muito feliz e muito honrado por o senhor ter aceitado participar do Papiando a Palavra, desse projeto que começou do nada, para mim, pelo menos, e que para alguns, e para mim também é uma grande loucura, porque eu me surpreendo a cada bate-papo. Cada bate-papo eu saio muito rico, eu aprendo muito com todos os convidados que passam por aqui, e assim vai se formando uma rede de amizades, e assim eu vou crescendo a cada bate-papo e a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado de coração por Eu que ter aceitado o agradeço. convite. Valeu? E galera, você aí, muito obrigado que ficou até o final. E aquele recado que eu sempre dou no final de todo Papinha na Palavra. Tudo aquilo que você ouviu, você é completamente livre para discordar de exatamente tudo que nós falamos. Porém, eu só te peço que respeite a nossa opinião dos diversos assuntos que nós conversamos aqui. Galera, vamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo.